Graça e paz, amados. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, eficiente, poderosa, que pode trazer graça, que pode trazer transformação, mudança, morte e ressurreição. Oh, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, fale conosco, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 5. Estava Jesus num barco e ele anunciava ali as multidões. Jesus estava contando ali a maioria das suas parábolas. Esse texto está no final do capítulo 4 de Marcos, que Jesus, à beira do mar da Galileia ali, dentro de uma embarcação, ele começa a anunciar e vai se reunindo uma grande, muito grande multidão. E essa multidão ouvindo Jesus a respeito das parábolas, Jesus vai fazendo a narrativa, explicando, e as pessoas vão ouvindo, e aquela multidão enorme, mas de repente, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos embora e vamos atravessar para o outro lado. Já era fim de tarde, início de noite, não era da natureza daqueles homens que conduziam embarcação a atravessar o mar da Galileia ao meio da noite. Era uma travessia realmente muito perigosa, mas Jesus, por alguma razão que nós desconhecemos, mas vamos conhecer, ele diz para os seus discípulos: nós vamos embora e nós vamos atravessar o mar da Galileia. Do lado do mar da Galileia, para a qual Jesus estava falando, aquela multidão, estão as cidades pelas quais Jesus passou e anunciou. O lado para onde Jesus vai, Jesus nunca houvera ido antes. Ele vai para a Decápolis ali do outro lado, embora fosse região de Israel, estavam a Decápolis, eram as 10 cidades estabelecidas por Roma. Eram cidades onde a cultura era pagã, onde os moradores eram pagãos, adoradores de Júpiter, de Diana, e ali a cultura romana imperava. E Jesus escolhe ir para a cidade de Gadara. Eu penso que os discípulos que estavam na embarcação, eles imaginam que a ideia de Cristo é atravessar o mar da Galileia e buscar de alguma maneira um descanso. Haja visto que a multidão é muito grande, e se Jesus desembarca ali no meio daquela multidão, aquela mensagem se estenderia por muitas e muitas horas. Mas Jesus escolhe atravessar o mar da Galileia. E logo que eles adentram o mar, primeira coisa que acontece, uma grande tempestade. Alguns outros barcos seguiram Jesus, e eles estavam ali, e acontece uma grande tempestade, e os barcos então se perfilam, querendo entender o que é que vai acontecer. Alguns já começam a pensar em morte, mas alguém pergunta para Pedro: Pedro, cadê Jesus? Jesus, cadê Jesus? Jesus está dormindo na embarcação. E eles acordam Jesus assustado: mestre, você não se preocupa se nós morrermos?
Jesus se levanta, acalma o mar, acalma o vento, manda que tudo se aquiete. E os discípulos fazem a seguinte pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que diz que o dia é hoje. O dia é hoje. O mar se acalma, eles chegam às bordas da cidade de Gadara. Gadara era uma cidade da Decápolis. Ela ficava ali aproximadamente 5 quilômetros da borda da orla. E Jesus, quando desembarca, alguém vem ao seu encontro. É um endemoniado gadareno. O endemoniado vem ao encontro de Jesus, mas ele não consegue falar. Ele está terrivelmente endemoniado. E os demônios falam então na sua boca. E eles dizem: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eles querem dissuadir Jesus a voltar, eles querem que Jesus vá embora. Realmente o estado daquele homem não é um estado simples. É um homem que está acorrentado, um homem que está naquela situação há muito tempo, ele habita entre os sepulcros. A sua vida social é entre os sepulcros, entre os mortos. Mas naquele dia, por alguma razão que eu desconheço, Jesus, lá do outro lado da Galileia, manda uma mensagem para aquele moço: o dia é hoje. E embora a tempestade, o vento fossem contrários, o deslocamento de Jesus, Jesus decidiu que o dia seria aquele. E então ele desce da embarcação, e quando ele se encontra com aquele moço, os demônios lhe fazem um pedido: Senhor, se o Senhor for nos expelir, permita que nós entremos naquela manada de porcos. E agora nós nos voltamos para o texto aqui do verso 1, diz: chegaram para dentro do outro lado do mar, para dentro da província dos Gadarenos. E quando ele foi para fora do barco, imediatamente saiu ao seu encontro, de dentro dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada dentro dos sepulcros, e nem com corrente se podia prender. Porque ele, com muitas vezes com grilhões e correntes, tinha sido preso, mas ele as quebrava, e nenhum homem o podia dominar. Nenhum homem o podia dominar. Mas naquele dia, Jesus resolveu atravessar o mar da Galileia para ter um encontro com esse moço. É muito interessante esse texto, e eu quero te levar a fazer uma verificação sobre esse texto. Porque no verso 5 diz que dia e noite ele estava nos sepulcros e se cortava com pedras e clamava a noite toda. Aquele moço estava vivendo uma situação que, do ponto de vista social, ele já estava completamente excluído. E eu imagino que ele já houvera se tornado uma atração para aquela comunidade de Gadara.
Ele estava ali no seu lugar afastado, habitando entre os sepulcros. Ele estava naquela condição, e o povo de Gadara estava no conforto da sua casa, um pouco distante, e não tinham interesse no que se passava com a vida daquele homem. A bem da verdade, aqueles homens de Gadara, com a sua religião politeísta, que adoravam os mais diversos deuses, não queriam se envolver com assuntos dessa natureza. E para eles era melhor deixar esse homem à margem da sociedade. Muitas vezes nós cristãos, avistamos uma situação, uma circunstância na qual nós não queremos nos envolver, e sabemos que a pessoa está em ruína, sabemos que a pessoa está vivendo uma situação de crise, uma situação difícil, mas não é problema nosso. Por que é que nós vamos nos meter com isso? Deixa lá. Um dia, quem sabe, acontecerá algo. Mas tem alguém que se envolve com os problemas da humanidade, porque esse moço não era crente. Haveremos de dizer que Jesus está envolvido apenas com os nossos problemas. Eu preciso dizer para você que nós servimos a um Deus que se envolve com os problemas da humanidade. E ele lá do outro lado da Galileia, ele olha para Gadara e diz: o dia é hoje. E ele se desloca no meio da tempestade. Eu me atrevo a dizer para você que esta tempestade, ela tem uma causa e uma origem. Os demônios que habitavam naquele moço dizem: nós precisamos criar um caminho para que Jesus não chegue aqui. E a tempestade é gerada, é produzida. Mas a tempestade não pode deter Jesus. No dia em que Jesus olhar para você e disser: o dia é hoje, a tempestade não pode parar Jesus, o vento não pode parar Jesus. E pode ser também que no momento em que Jesus silencia, no momento em que Jesus aquieta as circunstâncias climáticas, ele é desconhecido dos seus amigos, ele é desconhecido dos seus discípulos. Sabe por quê? Nós não conhecemos a Jesus. Jesus faz lá um milagre, e os discípulos: quem é esse? Puxa vida, até o vento e o mar lhe obedecem, quem é esse? Nós perguntamos isso, porque não conhecemos a Jesus. Os discípulos deveriam estar completamente ambientados com aquilo, eles estavam experimentando milagres e milagres dias após dias. Mas quando o medo vem, nós não conseguimos ter fé, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais, e o desespero toma conta da nossa alma, e aqueles homens disseram: nós vamos morrer. E quer saber o que mais? Jesus não está preocupado conosco. Jesus, por sua vez, tem um comportamento completamente diferente. Ele está deitado com a sua cabeça sobre um travesseiro, diz o texto, e dorme tranquilamente. Por quê? Jesus dorme tranquilamente quando os ventos tentam arrebatar o barco, e a água entra no barco, e o barco está quase a virar. Jesus dorme tranquilamente, porque o seu olhar não está no vento, o seu olhar não está na tempestade,
o seu olhar está no Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus está tranquilo no Pai. Jesus não fica desesperado com as circunstâncias, mas ele fica tranquilo no Pai. Agora, quando aquele endemoniado avista Jesus, diz o verso 6, de longe, avistando Jesus, correu e o adorou. Correu e o adorou. E disse em grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te solenemente que não me atormentes. Quando eu estava fazendo uma reflexão sobre esse texto, eu me perguntei: quem está falando com Jesus agora? São os demônios ou é aquele moço? E digo eu, não, Senhor, eu penso que era o moço. Se Jesus, me deixa aqui, eu não tenho nada contigo, eu não tenho aliança contigo, eu não tenho relação contigo, eu não sou judeu, eu não sou da geração de crentes, eu não pertenço a famílias de crentes. O que é que eu tenho contigo para que o Senhor venha aqui? É melhor o Senhor me deixar aqui na minha miséria, no meu estado de lástima. Amados, às vezes nós nos encontramos numa situação difícil, nós nos encontramos numa situação complicada e o nosso discurso é esse. Quando Jesus vem ao nosso encontro e há uma probabilidade de libertação, há uma probabilidade de livramento, que nós dizemos é: Jesus, afaste-se de nós queremos ficar aqui. Nós queremos continuar assim como nós estamos, porque o encontro com Jesus, ele mexe com a nossa vida, ele transforma a nossa estrutura, ele nos convida a uma transformação. A proposta de Jesus não é uma proposta de continuidade, de continuismo. E aquele moço diz: Jesus, eu te peço solenemente, eu rogo que não me atormentes. Jesus já havia dito ao espírito imundo que ele teria que sair. Mas de repente Jesus começa um diálogo, e agora não mais com o moço, mas com o espírito, e diz: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Legião. Aquele demônio pode estar falando algumas coisas. Ali era uma decápole, uma das cidades da decápole de Roma, e todo o poder de guerra de Roma estava dividido em suas legiões. Uma legião, ela é um quantitativo de no mínimo 2.000 soldados romanos. Aquele demônio podia estar dizendo para Jesus: nós somos muitos, em quantitativo de mais de 2.000 demônios habitando aqui dentro desse homem. E aquele também podia estar dizendo da autoridade que estava implícita nas legiões romanas. Mas Jesus não se acanha com isso. Legião é o meu nome porque somos muito. Mas eles pediram a Jesus: nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos sair dessa província, porque aqui é o nosso lugar. Os demônios, eles fazem uma afirmativa territorial. Eles dizem: nós queremos ficar aqui por essa província. Então, como nós sabemos que o Senhor vai nos expulsar,
nos manda para aquela manada de porcos. E Jesus, então, os expulsa, e eles adentram aquela manada de porcos, e a manada dispara e se lança no precipício. E agora, aquele moço está liberto, mas nós temos problemas a serem resolvidos. Os donos daquela manada de porcos correm até a cidade, fazem um relato, e os líderes da cidade vêm e dizem para Jesus: não entre nessa cidade, daqui mesmo, vá embora. E Jesus dali mesmo entra na embarcação, e mais do que imediatamente, talvez antes dos discípulos, aquele ex-endemoniado tenta entrar no barco. Ele tenta entrar no barco, ele diz: agora, eu sei o que eu tenho contigo, Jesus. Olha, ele que antes tinha dito o que eu tenho contigo, ele estava dizendo: eu não tenho nada contigo, mas agora que ele está liberto, ele diz: eu sei o que eu tenho contigo, Jesus, e eu te seguirei onde quer que tu fores. E ele tenta entrar no barco, mas quando ele tenta entrar no barco, Jesus disse não. Esse texto é bastante intrigante, porque os demônios fazem um pedido para Jesus, e Jesus concede. Os ímpios, os desconhecedores, fazem um pedido para Jesus, que Jesus vá embora, e Jesus concede. Mas um novo convertido faz um pedido para Jesus, e Jesus diz não. Às vezes, amados, nós fazemos um pedido para Jesus, e na condição de crentes, nós consideramos que Ele é obrigado a atender. Afinal, eu sou crente. Eu estou na igreja há tanto tempo, faço tudo que é o meu dever. Nós consideramos que Jesus tem que atender o nosso pedido. Quer que eu te diga uma coisa? Isso não passou pela cabeça daquele jovem, hora nenhuma. Ele olhou para Jesus, os seus olhos um pouco entristecidos, porque ele queria ir com Jesus. Mas ele atendeu prontamente o que disse para Jesus. E Jesus diz: você vai para a sua casa, você vai voltar para a sua família, e vai anunciar que eu tive misericórdia de ti. Jesus foi embora, aquele moço ficou. Ele nunca recebeu uma carta. Paulo não mandou carta para ele, Pedro não mandou carta para ele, Jesus não mandou carta para ele, Marcos não mandou carta para ele. Aquele moço ficou lá. Ele ficou lá. E a minha primeira visão, meu primeiro pensamento, rapaz, esse crente não durou uma semana. Como? Como que o crente sobrevive sem Jesus? Nós que estamos aqui com Jesus, estamos com dificuldade de nos estabelecer. Nós que nos reunimos todas as semanas e temos encontros dioturnos com Cristo, temos dificuldade de nos estabelecer, temos dificuldade de obedecer a Cristo. Como é que esse moço, com apenas um encontro,
sem receber um líder, sem receber um pastor, uma mensagem de encorajamento, ninguém batizou, ninguém desceu com ele nas águas, João Batista não foi lá. A notícia é que naquelas regiões ali, das Campinas de Golan, na região de Gadara, agora por esses dias, no ano de 1970, as máquinas começam a passar para fazer uma estrada nova e se deparam com objetos e chamam então o engenheiro chama um arqueólogo e ali começam a escavação, mudam a estrada de lugar e descobrem ali, naquele lugar, uma igreja para mais de 2.000 lugares. Mais de 2.000 lugares. Que flecha foi essa que Jesus jogou no coração daquele moço, que transformou a sua vida por completo? E ele saiu dali para fazer o que Jesus havia mandado, foi dizer para as pessoas que Jesus é misericordioso. Os sepulcros não já lhe serviam de lugar, o ambiente social que ele vivia já não lhe serviam mais, porque um dia Jesus olhou para ele e diz: o seu dia é hoje. Olha, meu irmão amado, nessa noite, eu não sei em que ambiente social você está vivendo, não sei. Eu não sei que circunstâncias trazem você até a igreja. Eu não sei o que se passa na sua mente ou no seu coração. Mas eu preciso dizer para você que o dia é hoje. O dia é hoje. Hoje é o dia em que Jesus escolhe parar todas as coisas, atravessar a adversidade, vencer as barreiras, para encontrar com você e fazer uma obra definitiva na sua vida. Uma obra definitiva. Oh, amados, se você olhar em toda a Escritura Sagrada, o nome desse homem não está citado em lugar algum. Não tem nenhum dos apóstolos que falou: olha, tem uma igreja lá em Gadara. Não tem mérito para esse homem. Não tem medalha. O nome dele não está nos heróis da fé. Sequer o texto diz que nome esse homem tem. Eu não sei. Você não sabe, nenhum pesquisador chutou. Mas a grande verdade é que ele fez aquilo que Jesus mandou fazer. E ele diz: essa verdade com a qual eu me encontrei, é uma verdade para sempre. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, porque a verdade de Deus para você é uma verdade eterna. E nesta noite, é a noite que o Senhor escolheu para te dizer: é hoje. É hoje. É hoje que eu faço algo que seja definitivo. É hoje que você não vai mais perguntar: quem é esse? Porque você vai me conhecer. É hoje que você não vai mais ter dúvidas sobre quem eu sou, ou sobre a misericórdia que eu manifesto sobre a sua vida, sobre o seu coração. É hoje que você não chora mais, porque o mundo te faz chorar. Mas você só chorará para o teu Senhor. Eu não sei como é que você
também tem lidado com as respostas de Deus. Quando Deus diz não para aquele moço, mesmo tendo dito sim para os demônios, mesmo tendo dito sim para o mundo, Jesus está dizendo: olha, a primeira coisa que você aprende aqui sobre o meu reino é que o meu reino é soberano. Eu sou o teu Deus, e você faz aquilo que eu disser. A segunda coisa que Jesus ensina para aquele moço, naquele breve espaço de relacionamento, quando você está com problemas, não importa quantos demônios tentam te segurar nos sepulcros, corra para adorar o Senhor. E por fim, a terceira lição que Jesus dá àquele moço, naquele breve encontro: quando Jesus te mandar fazer algo, faça-o imediatamente. Aleluias. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Jesus. Amém. Nós vamos ter um tempo agora de celebrar a ceia do Senhor. Amém?
Paz do Senhor, igreja. Santa Ceia do Senhor é um ato solene e muitas vezes a gente não dá a devida importância. Devemos ter reverência. Foi o sacrifício de Cristo por nós e é o que permite a gente estar aqui hoje. Aleluia. Eu vejo que também é obedecer. Quando ele fala, fazer isso em memória de mim. Que possamos fazer isso, não como um ato corriqueiro, algo que a gente faz todo mês. É um dia especial. Amém? Vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Que me chamou a atenção, verso 26. Portanto, ou seja, consequentemente, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais. É o ato da gente participar da ceia, a gente está proclamando. A gente está anunciando. Eu até vi no dicionário, proclamar é você declarar publicamente, é afirmar, é asseverar. Que possamos ter essa certeza no nosso coração hoje. Muitas das vezes a gente tem que declarar para a gente mesmo, lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, vamos orar. Os irmãos que forem servir, curva sua cabeça por um minuto. Assim como meu marido disse que a ceia é um ato solene, eu queria que você pudesse tirar um minutinho para se autoanalisar, analisar o seu caminhar, analisar sua história com Jesus. Nenhum de nós aqui somos dignos de ceiar por nós mesmos. Mas Jesus Cristo comprou a nossa vida através do sangue, através do sacrifício dele na cruz. E ele também nos diz para examinarmos. Nós precisamos nos examinar. Porque como o Daniel disse, a ceia não pode virar uma mesa comum para nós. Tomar do suco, comer do pão, não pode ser algo comum. Não pode ser um ritual. O Senhor tem falado muito isso conosco lá em casa. Nós temos que deixar de ser ritualistas. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Pecado nunca foi problema para Jesus. Mas o arrependimento sempre foi o caminho da reconciliação com Ele. E nós estamos sendo chamados nessa noite ao verdadeiro arrependimento. Enquanto os irmãos distribuem, nós vamos orar. Fique em espírito de oração também.
Senhor, nos dá um temor santo pela tua mesa, Senhor. Coloca dentro de cada homem, de cada mulher, um temor santo. Um temor santo. Queima os nossos corações com temor santo pela tua mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Que não seja mais um domingo de ceia, de culto de Santa Ceia, mas que seja o domingo onde esse cálice e esse pão nos transforme por dentro. Muda, que esse cálice e esse pão possa mudar a nossa constituição física e carnal, e que possamos sair daqui mais espirituais, Senhor, e mais tementes ao Senhor, e te amando mais, e te considerando mais. Nós queremos te considerar nos mínimos detalhes, Senhor, do nosso dia a dia. Nós queremos refletir, Senhor, sobre a nossa caminhada contigo todos os dias, Senhor, e não quando é somente um rito, Pai. Se você tem menos de 12 anos, você pode cear seu filho. Mas se ele tem mais de 12 anos, é preciso firmar um compromisso com Jesus Cristo. Batismo, confissão de fé pública. A ceia é um ato de confissão de fé pública, onde somente Jesus Cristo é o Senhor. O Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado, e o seu sangue desceu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E pelas pisaduras dele, eu e você somos sarados de todas as nossas enfermidades. Consagramos, Senhor, esse cálice, que ele seja tirado do uso comum, Senhor, e que o Senhor derrame agora a tua unção sobre esse cálice que vamos tomar. E que ele possa, Senhor, fazer uma transfusão do nosso sangue pelo seu sangue. Nós queremos o seu sangue correndo na nossa veia. Que esse cálice, Pai, possa nos mudar e nos transformar, que o sangue de Jesus comece a bombear a nossa corrente sanguínea, que o sangue de Jesus comece a liberar tudo aquilo que estamos deficientes e carentes, em nome de Jesus. Senhor Deus, te apresentamos esse pão, representando o teu corpo, entregue por nós naquela cruz. Sacrifício de amor que hoje nos dá essa oportunidade, que possamos ser transformados, ser mudados conforme a tua imagem, Senhor, conforme a tua semelhança, Senhor. Possamos viver a tua vontade, Pai, viver o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por essa rica oportunidade, Deus. Amém. Amém. Podemos cear, ceie com a sua família. Se preciso pedir perdão, peça perdão. Todos receberam? Se alguém não recebeu, levante a mão, por favor. Rodrigo. Grato, Senhor, nós somos por este tempo.
Gratos somos pelo sangue, pelo corpo do Senhor, pela aliança que nós temos em Ti, pelo esse compromisso que o Senhor tem e uma aliança indissolúvel conosco. Louvamos a Ti por Teu cuidado e tudo que o Senhor tem promovido em nós, o avanço, a edificação, as famílias cuidadas, lares restaurados. Nós estamos diante da Tua mesa, Senhor, dizendo que o Senhor basta para nós, que tudo que nós necessitamos está em Ti, e por isso, Senhor, nós buscamos a Ti tão somente e somos supridos em Ti completamente. Pai, muito obrigada. Nós rendemos toda a honra, adoração e graças a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para casa. Não sei o que ficou no seu coração aí, mas que você possa ter uma semana meditando nessa palavra e vendo o que realmente Deus quer com cada um de vocês, assim como com a gente também. Nós temos muito mais para viver em Deus. Amém? Nós precisamos avançar. Quem? Tem merenda? Gente, diz que tem merenda. Não saia correndo aí para lanchar no outro lugar, tá? Vamos comer aqui, tá? Eu ainda estou orando aí.